Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando, estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Hoje eu converso com o Dr. Luiz Augusto Baggio, secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas. Já esteve aqui, mas agora está voltando com a secretaria recebendo mais dinheiro, né, Baggio? Parece que está tudo em ordem. Dá prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? A gente tem que lidar com a situação, fazer o melhor com o que tem, né? O que tem, né, Nós Baggio? sabemos aí as finanças públicas estão com dificuldade. Na realidade, quando eu digo finanças públicas, é porque decorre das finanças privadas, né? O público depende aí do desenvolvimento nacional. Nós temos hoje, lamentavelmente, aí uma situação de desenvolvimento com dificuldade, né? Próprio desemprego, e isso afeta as finanças públicas, não tem jeito. Exato, mas você falou uma coisa aí que é interessante demais, hein? Não existe poder público forte com economia fraca. Não tem jeito, não tem. Principalmente no sistema nosso, em que a economia ela está fundada na liberdade, na liberdade econômica, né, no próprio capitalismo aí de mercado. E se você não tem um mercado forte, o poder público não sobrevive, porque depende desse mercado forte. Então, nós temos que ter essa imagem, né, isso em mente, de que nós, no poder público, temos que apoiar a iniciativa privada para que ela consiga se desenvolver. Segurança é um ponto importante para isso. Com certeza. É lógico que muitas vezes o desenvolvimento não vai para um local ou acaba não acontecendo por ausência de segurança, de estabilidade naquele local. Bom, do Baggio já falei algumas vezes, o Baggio já esteve aqui comigo em outro cenário, né? Não nesse aqui, né? Que ficou até mais aconchegante, né? Mais interessante, mas o Baggio é advogado, mestre em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Civil, em Direito Público, pela Escola Superior da Magistratura, professor universitário da Unip, da Metrocamp, foi procurador do Estado, tem aqui um currículo, né, imenso, maravilhoso. O Baggio, a gente pode afirmar categoricamente que Campinas perdeu algumas empresas por falta de segurança? Olha, eu acho que Campinas tem uma atratividade de vários aspectos, né? Lógico que todas as cidades grandes, muitas vezes, você acaba tendo problemas de segurança em relação à entrada de novos investimentos. Eu não acho que na nossa região a gente tenha perdido, eventualmente, alguma área, mas talvez a gente tenha não obtido outras áreas de investimento que aconteceriam se tivesse uma tranquilidade maior no entorno. Eu acho que nós não chegamos a ponto de ter aí a evasão por conta disso, mas talvez no momento de decisão em relação a vir ou não para cá, isso pode ter afetado. O grande centro sempre tem esse tipo de... Por quê? Porque lógico que o entorno daqueles que vão ali estar, sejam os diretores, os empregados, preocupam-se com essa área de infraestrutura, e uma delas é a segurança, não tenha dúvida. Quando a gente vê uma classificação de cidades, olha, tal cidade está em tanto determinado lugar, no ranking aí de cidades violentas e tal, a gente não pode atribuir isso exclusivamente à Secretaria de Segurança. Tem outros investimentos, outras aplicações, não tem? Ou implicações. Quando a gente fala em segurança, a gente pensa em polícia, e não é isso, né? Veja, o papel das guardas municipais, onde na realidade eu tenho aí diretamente a gestão na secretaria, e as cidades que ousaram aí estar com as suas guardas municipais em ação, eu digo ousaram porque é um custo muito alto fazer segurança, e na área pública municipal, sem qualquer investimento, sem dinheiro para isso, você realizar essa atividade é muito custosa para os órgãos municipais. Mas a segurança municipal, ela tem um grande fator que é o preventivo. O que nós queremos, quando você fala em segurança, você fala em polícia. Não é polícia, você não quer que aconteça. Você gostaria até de não ver a polícia, se pudesse. Sim. Né? Mas nós precisamos, às vezes, para que aconteça. Quando você, de forma preventiva, ilumina uma rua, limpa o terreno baldio, estabelece uma urbanização num bairro em que você tem ali uma atividade urbanística saudável, o crime muitas vezes não acontece. E quem exerce esse papel de forma muito grande no município é o próprio município, né? Iluminação, limpeza pública, e a guarda municipal auxilia muito isso. Ela evita, por exemplo, às vezes um bar irregular
que abre, um comércio clandestino naquele local que acaba virando uma onda de criminalidade ali, seja por transações econômicas irregulares, ilegais, produtos ilegais, seja o famoso pancadão, quer dizer, aqueles veículos que param ali na via pública e fazem um carnaval com músicas, né, que você tem que ouvir até o gosto musical alheio. O desemprego é um fator desencadeante também? Eu penso assim, o desemprego, né, ele na realidade, em que pese, muitas vezes fala, quer dizer que necessariamente aquele que estiver desempregado vai para o crime. Eu não vejo isso, né? Eu acho que nós temos, aquele que tiver valores firmes, né, de formação, não vai ao crime. Mas é evidente que o fato de você ter o desemprego, ter mais gente desocupada, às vezes, e o ócio é a rainha, né, dos vícios aí, às vezes a desocupação, a falta de alternativas, pode eventualmente conduzir, junto com outros baixos valores, eventualmente uma criminalidade. Principalmente do tipo de pequenos crimes, né? Furtos, né? Principalmente essa parte de furto. Isso eventualmente pode acontecer. Mas nós não podemos ligar necessariamente a criminalidade à faixa de desemprego ou de pobreza, até porque nós tivemos uma época no Brasil em que havia um emprego quase que pleno. E nós tínhamos também. E nós tínhamos criminalidade do mesmo jeito. Verdade, verdade. Bom, a Guarda completou 20 anos, né? Em Campinas, 20 anos da primeira turma formada na Guarda Municipal, né, nossa primeira turma de guardas municipais, fez 20 anos agora. Eu tive a honra aí de estar quase um quarto desse tempo, né, mais de 4 anos, quase 5, à frente aí da secretaria. Eu acho que hoje tem uma maturidade muito grande da própria Guarda em relação à atividade preventiva da segurança pública em Campinas. A Guarda tem um reconhecimento local muito grande. Eu acho que isso que é importante, né, quando o guarda tem uma identidade com o cidadão da cidade, né, ele conhece a cidade, ele circula pela cidade de uma forma plena, porque ele faz a carreira dele dentro da cidade. E agora nós estamos evoluindo, acho que para uma outra ação das guardas municipais. Nós tivemos até no Ministério da Justiça, eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais, e nós fomos levar, junto com outras guardas municipais, a realidade da participação das guardas na segurança pública nacional. Porque hoje você tem como regra as polícias militares que realizam essa atividade, tem aí agora a Força Pública fazendo isso, em alguns locais, excepcionalmente, o próprio Exército, hoje, Marinha e Aeronáutica, desempenhando essa missão de segurança pública. Outras polícias, a Polícia Federal, você tem, mas e as guardas municipais? Qual é o papel delas nesse quadro nacional, né? E às vezes não se discute isso, ninguém... E aí nós fomos lá discutir isso com o Ministério da Justiça e dizer, olha, nós temos que colocar as guardas municipais dentro da discussão do Como é que o Ministério... Você esteve com o ministro esses dias, né? Exatamente. Brasília, exatamente. Como é que o Quadro Jardim vê o trabalho das guardas municipais? Nós temos que considerar assim, o Brasil é uma multiplicidade muito grande. São mais de 6.400 municípios no Brasil. Então você tem guardas municipais mais preparadas, você tem guardas municipais menos preparadas, né? E você tem diversidade no Brasil toda. Mas o que dissemos ao ministro, ele entendeu e disse, olha, mas nós temos que olhar para o lado bom do que nós temos. Nós temos guardas municipais muito bem preparadas, equipadas como a de Campinas. E a nossa região toda aqui, né? Guardas que estão equipadas, estão com viatura, estão com colete, desempenham um serviço com a população muito forte. Então nós temos que ver, bom, e aí? Como é que nós tratamos? Como é que a gente trata isso? Quando você pega uma região metropolitana aqui de Campinas, como outras que existem aí no Brasil, nós temos que trabalhar em conjunto com elas. Não podemos deixar cada uma ali solta, sem que haja uma articulação. A gente tem que fazer essa articulação, porque o crime, ele roda dentro da região metropolitana, independente dos prefeitos, dos vereadores. Sim, né? Ele certeza. quer saber Então, nós temos que fazer isso também, essa inteligência de interligar. Hoje é impensável, por exemplo, nós imaginarmos Campinas e cidades do tamanho, quase metrópoles como Campinas, viver sem a guarda. Hoje as guardas desempenham um papel importantíssimo no apoio às gestões municipais, na gestão municipal. Quando a gestão municipal decide, por exemplo, o pancadão, impedir o pancadão de acontecer, quem é que tem força para fazer isso acontecer? Vai o fiscal lá com a caneta, vai apanhar. Vai apanhar, exatamente. É quem tem a força, ou seja, você tem a guarda preparada para isso, para combater aquilo e fazer. Você vai fechar, muitas vezes, lacrar um bar que está irregular, um comércio clandestino, por mais que o fiscal diga, olha, a regra está aqui, ele
exatamente, também vai apanhar. Então hoje, lamentavelmente, nós vivemos momentos em que a força tem que se mostrar necessária, Sim. o uso dela adequado, e a Guarda tem demonstrado maturidade para utilizar essa força, evitando uma invasão que iria virar, por exemplo, muitas vezes um local de urbanismo irregular e depois de áreas de criminosas. Quando você evita isso, você evita a criminalidade. Agora, existe uma divisão entre vocês, por exemplo, olha, isso aqui não é de competência da Guarda, é de competência da Polícia Militar. Não, isso aqui para a Polícia Militar não, isso aqui é para a Guarda. Existe isso? A competência é a gente defender o cidadão. Essa é a maior competência que a gente tem. É isso que exatamente que nós vamos discutir com o ministro. Ministro, a gente vive hoje lógico que isso aqui é um processo mais longo, mas a gente vive uma indefinição jurídica, que às vezes a Guarda pode, a Guarda não pode. O que nós temos que ter é uma clareza disso, mas fundamentalmente o que a gente pode? Proteger o cidadão, isso tem que fazer. O patrimônio e o cidadão da cidade. Existe uma definição, às vezes, também até de estrutura. Que tipo de armamento e porte nós temos? Em alguns locais tem, em alguns locais não tem. É autorizado o uso ou não. É um absurdo isso, né? Quer dizer, você não pode ter essas divergências em relação ao próprio uso de equipamento. E uma indefinição econômica mesmo. Isso custa dinheiro. Você tem, eventualmente, recursos orçamentários destinados para várias áreas de atuação do poder público. Saúde, educação, assistência social. Você tem vários. Mas na segurança pública municipal não existe recursos destinados, né? Não tem uma verba em que isso é destinado para a segurança. Por isso a gente pode falar que a Polícia Militar é muito mais bem equipada que a Guarda Municipal. Bom, historicamente, né? As polícias militares, a de São Paulo tem mais de 180 anos. Você não constrói isso em 20 anos. Lógico que a gente já parte num patamar muito melhor do que tínhamos, mas a segurança pública sempre foi classicamente destinada às polícias militares e polícia civil, né, nos estados. As guardas municipais estão entrando nesse aspecto hoje e nós temos então que identificar, não que ela, por ter 20 anos, tenha menos preparo ou não, porque os homens que ali estão muitas vezes identificados com as táticas, mas qual é o recurso destinado para isso, né? E qual é a forma e possibilidade de atuação que essas guardas podem ter. O Baggio, o progresso modifica muita coisa. Por exemplo, o roubo, o assalto, a mão armada nos ônibus, isso aí a tendência é sumir de vez, porque não há mais dinheiro nos ônibus. Mas agora a população tem reclamado que tem acontecido muito assalto aos usuários nos pontos de ônibus. Não só nos pontos, como dentro do ônibus. Dentro do ônibus também? Mas dentro do ônibus. Às vezes o sujeito invade o ônibus e acaba assaltando. Não tem mais dinheiro no caixa, mas acaba assaltando os passageiros. Existe tanto o seguinte, a própria criminalidade, ele também quer facilidade, né? Ele não quer o mais difícil, né? Não, é evidente. Então, quando ele encontra facilidade, seja no ponto ou seja no ônibus, muitas vezes ele fazer um esforço de furtar um ônibus que tem 3 passageiros dentro, às vezes não tem dinheiro nenhum. Não compensa. Até meio tolo do ponto de vista da ação dele. Então, o que nós temos feito, por exemplo, nas guardas municipais, eu entendo que isso é um papel muito, muito importante nosso mesmo, porque o serviço de transporte é um serviço público municipal e ele tem que acontecer. Muitas vezes, quando você tem a saída, às vezes, o término de uma festa no local, né, de uma atividade qualquer, às vezes até festiva no certo local, ou mesmo, por exemplo, no futebol, termina o futebol ali, todo mundo sai ao mesmo tempo indo para os pontos de ônibus e para o ônibus. A ocorrência que a gente tem muito é isso, é depredação. Seja eventualmente assalto a esse pessoal ou depredação do ônibus, o que impede a linha. Nós tínhamos casos, por exemplo, que sequestrava o ônibus com o motorista, leva eu para casa. Quer dizer, o motorista tinha que... Inclusive dizia onde é que o bandido morava, né? Mas ele ia lá levar ele para casa. O que nós fizemos? Começamos a acompanhar essas linhas, dizer, olha, isso não pode acontecer. O serviço público tem que funcionar. Né, e agimos sobre eles. É isso que a gente, né, para evitar que isso aconteça, que o serviço público pare de funcionar. Isso vale na saúde. Às vezes você tem um posto de saúde, né, a senhora chega lá, está fechado porque teve um assalto no posto, ou porque eventualmente um paciente ali se desentendeu com a área de atendimento médica e aquilo vira um ato, vira um caso de polícia, o que era de saúde. E aí a gente tem que garantir que o posto de saúde funcione, a escola. Qual é o número etc. da guarda que se liga? 153. Ou seja, 153. As guardas municipais, isso foi outra conquista, o número 153 era um número pago, né? Enfim, a Anatel entendeu que era um número de emergência, regulamentou isso. Hoje o 153
é telefone gratuito, é um telefone de emergência, né? Então use como emergência também, assim como você usa um 90, você usa então, um 53. Quando usar um 53, quando usar um 90? Pode usar os dois, ou seja, quando você sentir que está à mão. Ou seja, normalmente, o 153, algumas atividades, cada município tem a sua peculiaridade. Então, assim, por exemplo, em Campinas, os pancadões, né, nós atuamos muito. Então, o próprio quando você liga no 90, até o 90 diz, liga no 153, que a guarda tem feito o pancadão. A Polícia Militar O também... que a guarda faz? Quando chegar lá, tem um bar lá e de repente tem um cara com o porta-mala aberto, tal, aquelas caixas de som estridentes, tal, aquele som que realmente incomoda e tal. A guarda chega lá, ela faz o quê? Ela vai apreender o veículo e levar embora. O com veículo. Aquele caixa de som e com tudo e multar quem estiver fazendo aquilo. Seja o condutor ou seja o proprietário do veículo. E aí vai pro pátio? Vai embora pro pátio. Vai embora pro pátio. Em Campinas não tem jeito. O veículo está fazendo, nós fazemos a multa, a apreensão do veículo e vamos pro pátio. E aí depois ele tem que buscar lá. Para buscar, ele vai ter que cumprir algumas obrigações. Pagar as taxas, as multas disso para retirar o veículo. Tirar as coisas do veículo? Não necessariamente. Não. Se for dele, né? Não vou expropriar o patrimônio dele. Tá bom, ele pode continuar com aquilo, mas o mau uso ele não pode fazer. Fez mau uso, vai levar para o pátio. Entendi. Ou seja, então isso a gente faz muito, é uma legislação municipal, aliado à legislação de trânsito, que também vai ser multada em relação ao som alto decorrente daquela. Então você tem várias infrações que podem ser cometidas. E se você, por exemplo, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de estar no trânsito, no semáforo, e de repente vem um som que começa a tremer dentro do seu carro, né? e aí, por exemplo, se eu conseguir anotar a placa do carro, estabelecer o horário que estava ali e tal, e parar meu carro, pegar meu celular e ligar um 53, ajuda alguma coisa, não? A legislação não permite isso. Não? A legislação não permite que o particular exerça o poder de polícia. Mas eu chamo a guarda. Sim, se ela chegar lá e constatar que o som está alto... Aí tem que ser sempre flagrante. Não pode ser por testemunho, não vale por testemunho, é uma pena. Eu sei que muita gente gostaria de fazer isso, mas tem gente que ia fazer até por uma certa vingança com alguns aí. Mas tá certo. Mas não pode, a legislação não permite. Então, mas tudo bem, o que a gente faz normalmente é constatar. Muitas vezes acontece isso. O cidadão liga, nós vamos até lá, a pessoa já foi embora, ou já desligou, ouviu a nossa viatura chegando, e aí... Mas também já inibiu. O que nós queremos... Veja, eu não quero vingança contra o cidadão. O que eu quero tá certo. Nem é o papel da guarda vingar. Que ele se eduque, que ele pare de fazer isso, que ele não realize mais atividade. Muito bem. Como é que funciona quando alguém da sua equipe, alguém da sua secretaria lá, da guarda, comete uma infração, sei lá, um delito, alguma coisa? O policial, ele tem a corregedoria e tal. Como é que é na guarda? Isso assim, segurança pública, eu acho que tem dois elementos que a gente tem que fazer segurança, duas estruturas que precisa. Homens treinados, né, e motivados para isso, e informação, tecnologia para isso. Homens, pelo fato de estarem armados, eles têm que estarem equipados, eles têm que estar treinados para isso, mas ao mesmo tempo têm que ser responsáveis pelo que fazem. Então, o que acontece no caso específico das guardas municipais? Nós temos uma corregedoria só para apurar eventuais excessos e desvios dos guardas municipais. Todo o restante do município tem uma outra comissão que apura. A guarda não. Tem uma corregedoria específica. Então o cidadão sabe que aquele guarda que está na rua ele tem que estar treinado, senão ele não estaria armado. Né? Nós vamos ter uma academia municipal, uma academia de guarda, só que a gente treina e recicla todo ano esse pessoal, né? Seja o uso de arma letal, que é a própria arma mesmo de fogo, e também para as armas não letais, o que a gente chama de arma de choque, aí, de condutividade elétrica, o uso de lacrimogênio, de bombas de munição de não letais, de forma geral. Ele está treinado, senão ele não estaria na rua. E se tiver excesso, ele tem a corregedoria para apurar, o cidadão sabe disso, mas ao mesmo tempo, se ele tiver que agir com a força, ele vai agir com a força com aquilo que ele foi treinado necessário. Isso ele tem que fazer. E a parte de tecnologia é importantíssimo. Você não pode colocar, você põe o homem e a tecnologia. Tecnologia, o que é? Uma arma adequada. Isso também é tecnologia, um colete correto, né? A arma de condutividade e também as nossas câmeras de monitoramento. Você tem informação, isso é importantíssimo. Segurança com informação é um ponto essencial para que você consiga ter sucesso. Nós temos em Campinas hoje, investimos, acho que o prefeito entendeu a sensibilidade de dizer assim, para que eu vou gastar dinheiro nisso, né? Por que o Estado não cuida da... Mas ele entendeu que o solo urbano monitorado, então nós temos aí um sistema de monitoramento na cidade, através do Sincamp, em que nós conseguimos não só
monitorar os diversos locais, como também os veículos que transitam pela cidade, se eventualmente estiverem procurados ou não. E aí a gente compartilha isso em investigações, compartilha legal. isso em abordagens, etc. Deixa eu me sentir um pouquinho aqui, a Karina Botion, que apresenta o nosso RF News. Vamos colocar as câmeras assim, campo aí. Olha só, estou me sentindo aqui no jornal agora, hein? Olha lá. Isso é tempo real, né, secretário? Isso é tempo real. São tempo nossas real. câmeras que estão online aí na cidade. Aí é o Largo do Rosário, né? Exatamente. Aí não sei dizer onde é, não. 11 de agosto ali. Campos Sales com 11 de agosto. É descida da rodoviária ali. Esse Descida do zoom ponto aqui... Ali atrás é a antiga linha férrea, aqui você está descendo para quem vem da ferroviária ali. Para chegar na ferroviária. Se vocês duvidarem, vocês puxam até a fisionomia do cidadão. Sim, você consegue as câmeras mais atuais. Você tem algumas mais antigas no sistema, né? A Estação Cultura. Lamentavelmente, mas estão funcionando ainda. E tem algumas mais modernas. Que nem são celular, né? Celular tem coisas que são mais atuais e tem uns mais antigos. E esse trabalho é integrado com a Polícia Militar também? Esse é nosso, né? Do município de Campinas, mas é lógico que isso aí a gente compartilha com todas as outras forças que têm o interesse em utilizar o sistema. Quantas câmeras tem em Campinas? Dessas câmeras aí são mais de 350 no município. E nós temos hoje um pouquinho mais de 100, que são algumas também inteligentes somadas a essa. Mas quantos homens você tem na central para coordenar tudo isso? Esse é o problema. Você tem que ter duas coisas juntas aí. Não adianta ter só o homem olhando, porque senão ele vai ficar louco com isso, né? Sim. Você tem que ter vira um câmeras, cinema para ele. câmeras inteligentes, ou seja, as câmeras que, independente do homem, elas disparam um alarme qualquer, por exemplo, para que ele possa atuar, que identifique uma placa, que identifique um movimento. Essas câmeras estão lendo as placas? Essas não. Tem outras que fazem isso. Que leem as placas. Que fazem isso. E se tiver uma denúncia de carro roubado? Ela identifica na hora. Ela mesma hora? Ela mesmo dá o alarme, independente do homem, Olha, acusa e já faz isso. Isso nós estamos interligados em outros municípios, são 18 municípios. Eu chamo aqui, nós fizemos nosso segurança, nosso circuito fechado caipira, né, aqui na região, 18 municípios em volta, em que a gente acompanha a circulação aí dos veículos procurados do crime nesta região. Isso é um dado, e isso nós compartilhamos com as outras forças, não tem dúvida nenhuma. As outras necessidades policiais estão disponíveis aí para investigação e atuação. E eles solicitam muitas vezes? Muito. Depois que ele vê o êxito, o negócio funciona, também quero utilizar. E eu digo assim, isso não é privilégio nosso, meu, secretário. Isso tem que ser do cidadão, isso tem que ser da segurança do município. Então, se vai servir, é de uma área policial, a gente precisa da informação, nós temos que disponibilizar. Mas secretário, isso aí não tem nenhum objetivo punitivo no sentido de multar determinada infração de trânsito, por exemplo? Vamos lá, tem um lado bom. Os dois são irregularidades. Essas câmeras são nossas, voltadas para a segurança. É evidente que o trânsito hoje tem interesse sobre elas. Então eles vão começar, estão fazendo uma experiência aí de 90 dias nós lemos sobre de isso. Ficar de olho e tal. Mas é assim, não é uma questão só, é uma segurança também para o cidadão. Né? O sujeito que está em atividade de trânsito irregular, muitas vezes ameaça o outro. É uma ameaça, às vezes, no próprio trânsito. Então, mas é uma atividade do trânsito que vai, por essas câmeras que você viu aí, ele vai realmente começar a multar. Mas o secretário de Transporte, pelo menos, foi inteligente no sentido, ele disse o seguinte: eu vou usar as câmeras, né, vai ter o agente lá, sentado aqui, olhando aquela câmera, executando multa, mas ele vai fazer isso durante 90 dias num educativo. Né? Vai dizer, olha, você está aí vai mandar celular, comunicação para casa do exatamente, cidadão. Você está errado, você está parando no lugar errado, você está fazendo curva no lugar errado, você está entrando na contramão, está fazendo conversão em local proibido, achando que não tem ninguém olhando, né? Aí você, o cara olha para lá, para cá, Big Brother, tá vendo tudo. Tem a câmera olhando ali. Então, vai fazer um educativo e depois deve começar a multar na realidade. Essas câmeras conseguem dar um zoom e puxar até quem está dentro do carro, não? Tem algumas que sim, algumas conseguem sim. Aí tem uma discussão muito grande, o pessoal dizendo que isso é invasão de privacidade. Mas desde quando o carro é privacidade? Desde quando você dentro do seu carro, você tem direito... Mas você está na rua pública também, você está em público, não tem? Você está dentro do carro, eu quero minha privacidade. Vai pegar do jeito cutucando o nariz. Né? Vai. Se for só o nariz, está ótimo, né, secretário? Mas está em via pública, né? Pois é, que coisa, né? Bom, mas valeu. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque tem ajudado a desvendar e a auxiliar muito em furto de automóvel, roubo, essa coisa toda. Na realidade, a gente tem que entender o seguinte, nós estamos vivendo tempos em que, de certa forma, o coletivo aí, né, o público tem diferenciado o que é ser uma privacidade. Né? Hoje você tem
CPF, RG, identificar. Você tem. O Estado sabe um monte de coisa. Hoje, se você pegar, se a Receita Federal pedir para o cartão de crédito, né, e ela tem possibilidade que a lei permite isso, qual é a sua? Ela sabe aonde você comeu, onde você almoçou, sabe até o que você comeu. Porque está lá na conta, não está? Tá. Quer dizer, de certa forma, o Big Brother hoje eletrônico controla onde você gasta, o que você consome, quanto você consome, isso tudo já está. Então, lamentavelmente, né, essa vida moderna já nos submeteu a uma quantidade de informação que a gente já tem. É que uso o Estado dá para isso? Ele dá eventualmente para arrecadação de impostos e para fazer a segurança do cidadão. Né? O secretário, há tempos atrás, os colunistas sociais, que hoje até é uma... hoje não existe mais o colunista social, existe aquele que faz a cobertura dos eventos, né? Mas eles diziam o seguinte bordão: em sociedade tudo se sabe. Hoje a gente pode falar que no mundo tudo se sabe, né? A globalização é uma coisa impressionante. Não faz tempo, não sei nem como está hoje, mas você sabe o Google, quando você procura uma localização, Google Earth, você vai lá, eu coloquei outro dia o endereço aqui da televisão e olha que coisa, veio a foto e coincidentemente o meu carro estava estacionado em frente à televisão. Foi multado ou não? Não. Acho que não pode parar aí. Não. Mas tudo bem. É só faltar. Mas a placa deve ter vindo encoberta e normalmente isso eles tomam cuidado. Eu reconheci por um detalhezinho que tinha no carro. Né? Isso a gente faz muito também, a gente reconhece, esse sistema interessante da cidade de Campinas, nós detectamos uma coisa que antes não acontecia, que era você ter a identificação de clones. Às vezes, o que é um clone? É um carro idêntico a um regular, né? Ele está com a placa, na realidade, idêntico daquele, na mesma cor, um carro branco com a mesma placa. Então ele roda durante muito tempo, porque se você consultar os documentos, é um carro regular. Vai dar normal, Dá normal. Mas ele na realidade, é um clone de um outro que é realmente o regular. No sistema hoje, quando um veículo entra na cidade e no mesmo momento esse carro é identificado, o outro, ou seja, que naquele espaço e tempo não seria possível os dois veículos estarem lá, esse cálculo o sistema automaticamente fala assim, ó, opa, tem algo errado. Normalmente a gente aborda 2, 3 veículos clones na cidade e aí você tem que saber, bom, qual que é o verdadeiro? Qual que é o verdadeiro, aquele exatamente. suspense, né? Eu atiro em quem agora? Peraí. E aí, lógico, o nosso pessoal de inteligência faz esse trabalho para identificar qual que é o real. E às vezes é um detalhe, um adesivo, é um modelo, alguma coisa que identifica o carro nesse sentido. Eu identifiquei por uma pequena batidinha que um caminhão da prefeitura me deu. Aí, tá vendo? A prefeitura prestou um serviço para você já, de identificação gratuita. Muito bom, muito bom. Eu estava na Rádio Brasil há pouco, que eu faço programa de esporte lá também, de meio de meia a uma. E antes tinha o jornal, e no jornal um repórter informou que em Campinas, nos últimos 3 meses, foram furtados ou roubados 1.395 aparelhos de celular. É um número grande, não, secretário? Não sei a exatidão do número, mas assim, nós temos muito furto de celular. Furto de celular é uma coisa assim repetitiva. Nós temos algumas... furto de veículos não é novidade, né, na região, até porque você tem que identificar o porquê que isso tudo. Nós temos um índice de recuperação de veículos em torno de 46%, 48%, dependendo a época, de veículos que são furtados e são recuperados. Onde vão os outros 50%? Eles mancham, sumiu, vai embora o veículo e tal, mas a recuperação, quase 50% nós recuperamos. Celular, esse índice é ínfimo. Por quê? Porque volta para o mercado. Esse mesmo celular que está aqui, ele vai lá, você tem o receptador, ele põe e o pessoal compra o celular de novo. Né? Muitas vezes a própria população recompra, é barato, cuidado com isso. Sem querer a população vira terceiro de boa fé. Fornecendo esse veículo. O que está acontecendo agora? Porque como é um item muito pequeno de valor agregado, né? Quando um negócio que custa rápido, ali custa 500 a R$1.000 um celular, para não dizer 3,5, os celulares mais R$4.000, os mais sofisticados. Então, quando aquele celular vai para o mercado, ele acaba voltando para o mercado de novo. Hoje, enfim, conseguiu aí, a Anatel conseguiu agora um acordo, os celulares com e-mails, né? Você tem um e-mail, e-mail que você tem ali no seu celular, esses e-mails serão bloqueados. Você vai se surpreender, tem uma data, eu não sei lhe dizer agora, mas eu acho que depois a gente pode até você informar no ar, nós pegamos os detalhes disso, e que os celulares já adiaram isso umas 2, 3 vezes, era para ter parado agora em julho, adiou, tem uma nova data aí. As operadoras vão desligar o sinal daqueles e-mails. Então tem muita gente que está nos assistindo que sem saber
pode ter o celular desligado. Vai perder o sinal do porque comprou um celular usado que, de repente, era roubado. Ele está entre os bloqueados da operadora. Isso vai acontecer em breve. Tem uma nova data agora, realmente eu não me recordo, mas é este ano ainda em que alguns celulares comprados no exterior também não serão aceitos no Brasil, por um protocolo que foi feito aí, tem alguns deles, e esses celulares... Mas a lei pode, por exemplo, sobre o roubado, até entendo, mas a lei que permitia lá atrás, ela pode retroagir para prejudicar quem comprou? A lei nunca permitiu. É que as operadoras tinham interesse para ela. Se você está usando um celular roubado, clone, tanto faz, você está pagando o serviço, você está no chip, está pagando. Então, mas não é certo, né? Quer dizer, olha, você está colaborando com o crime, então tem que acabar com isso. Então agora, enfim, as operadoras, alguém tinha que fazer essa obrigação. Aliás, o e-mail é um número que tem atrás, às vezes atrás, no meu celular aqui, eu me lembro que quando eu comprei, já veio até marcado ali para eu poder anotar. O e-mail você tem que anotar, deixar claro que você não vai deixar anotado no celular, porque se ele for roubado você não vai saber. Deixa anotado na tua casa. Se você perdeu ou se foi roubado seu celular ou furtado, você liga para a operadora e com o número a bloqueia na hora. Hoje, na realidade, até o celular, pela identificação até do próprio celular, eles conseguem até saber qual é o e-mail agora. Né? Tem celulares novos. Mas é bom você anotar, tem lá. O e-mail, quando você põe na caixa, tem aquela do lado do código ali de barras, tem o e-mail marcadinho ali. Normalmente atrás do celular tem o e-mail. E tem um código que você digita também, a depender do tipo de celular, que você consegue saber qual é o e-mail daquele aparelho. Aí você guarda, fotografa isso daí, né? Fotografa aquele e-mail e guarda. Vale lembrar que se você comprou na loja, veio com nota fiscal e aparelho novo, porque às vezes você compra na loja, mas é um aparelho usado, aí é diferente, tá certo? Quantas empresas podem vender celular usados? Mas se você comprou novo, aí não vai ter nenhum problema. É isso, né, secretário? Exatamente. Em algum momento, eu até me comprometo a te mostrar depois de passar aí para você informar os nossos ouvintes e o pessoal, os telespectadores, sobre quais as datas que isso vai acontecer. Eu estava lendo hoje que o Campo Grande e Ouro Verde vão receber um tratamento especial de segurança. Isso está envolvido a guarda também? Não, na verdade nós temos feito em alguns locais, até junto com a Polícia Militar, algumas operações em relação à cidade. O que existe ali na região, tanto do Campo Grande como do Ouro Verde, nós temos uma área um pouco mais distante do nosso centro e você tem algumas ocorrências diferentes, mas não é a área de maior ocorrência. Interessante dizer isso, a maior ocorrência é o centro. O pessoal vai falar, mas é o centro. Onde é que o celular é furtado? É no centro. Né? Onde é que são veículos? A maioria dos veículos são no centro. Então, não é assim. É que lógico que alguns tipos de ocorrência, né, você tem então essas ocorrências que vão ser mais... Eu acho que estava ligado mais ao homicídio. Então, você tem algumas ocorrências em alguns locais, nós tivemos problemas de chacina nessas regiões, e aí você tem que dar um olhar diferente em relação a esses locais, pelo tipo de ocorrências que você tem ali. Né? São mercados diferentes. Bajo, a guarda, ela não tem nenhum poder investigativo pós o delito, alguma coisa assim? Não é o papel das guardas, não né? Não é. Veja, nós realizamos cooperando com as outras forças. É lógico, se eu tenho no município uma forma de levantar alguns dados, por exemplo, às vezes dados de proprietário de um próprio bar, esses dados servem à Polícia Civil. Aí sim, nesse nosso sistema de monitoramento, as imagens, os dados de veículos, lógico que isso a gente informa, mas quem realiza a investigação é a Polícia Civil. Polícia Civil. Não é nem a militar também. A própria militar tem lá as suas investigações também. Para prender, às vezes, um sujeito. Prendeu, isso vai ser entregue para a Polícia Civil, que vai fazer um inquérito para entregar para a Polícia Judiciária mesmo, para a área do fórum. Né? A sede principal de vocês é na Moraes Salles, é isso? Não. Na verdade, assim, nós temos aí 10 bases, tem alguns administrativos, mas vamos lá, umas 10 bases espalhadas pela cidade. A da Moraes Salles é a do centro, é uma das nossas bases, é a que tem maior número de profissionais, até porque ela realiza todo o patrulhamento do centro, ali, do entorno, etc. Mas não é a única, são 10 bases espalhadas pela cidade e a secretaria que fica ali na Monte Castelo, entre o Guarani e a Ponte. A gente, estrategicamente, está equilibrado ali. Não tem para lado nenhum. Ô Bajo, nós tivemos há pouco, no Rio de Janeiro, a intervenção das Forças Armadas, que me parece, segundo o que se comenta, o que se lê, é que o objetivo principal, o princípio, era minimizar o roubo de cargas.
mas ela também teve outras atribuições. Você tem notícias sobre o resultado no que tange ao roubo de cargas? Ali era muito sensível. Mesmo nós, o roubo de carga é uma coisa de grande preocupação. Na região de Campinas nós tivemos muito mais isso, era um polêmico. Com essas rodovias todas que nós estamos em volta, mais o aeroporto, nós éramos grandes vítimas aqui disso. Diminuiu bastante esses índices, lamentavelmente nos últimos meses ela deu uma pequena crescida, né? E isso demonstra, o problema desse roubo de carga não é um roubo de punguista, nada, é um roubo de grande escala, né? Às vezes dentro de um veículo pequeno você carrega equipamentos, por exemplo, processador de celular custa uma fortuna, né? Pequeno, não espaço, né? Então nós tivemos isso, mas boa parte disso foi debelada com muita inteligência, mas os grandes roubos de carga ainda estão concentrados aí na região da Grande São Paulo, não tem dúvida nenhuma, aquele entorno da Grande São Paulo é ali, né? No próprio estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Era muito sério. E a gente fala roubo de carga, a gente pensa logo em roubo de celular, televisão, e não é nada disso. O grande maior número de roubo de carga era de gêneros alimentícios. Cerveja, carne, farinha, biscoito. Consumo rápido. E mais, às vezes, até sabe aquela viatura que encosta no bairro e vai entregar lá os pacotinhos de salgadinho e tal. Ela é vítima, ela é assaltada ali. E aí rouba o entregador de cerveja, isso aí. E no Rio de Janeiro estava extremamente sério isso, realmente. As forças tiveram uma missão muito grande de debelar esse tipo de ação no Rio de Janeiro. Tem tido êxito aí de diminuir pelo menos isso, mas dizer que o crime no Rio de Janeiro vai se encerrar por conta disso ainda é muito simplista. Tem muita coisa a ser feita lá ainda, né? Muita coisa. Mas eu acho que esse é um ponto que foi bem atacado já nesse primeiro momento lá no Rio de Janeiro. Se há o roubo de carga, a gente pode imaginar que tem o receptador. Uma coisa está ligada à outra, né? O receptador também, ele tem no mínimo 50% de culpa nessa história toda. A população, às vezes, sem perceber, querendo comprar o baratinho, está pagando caro por isso. Está pagando caro por isso. Eu acho que eu tenho uma solicitação que eu sempre faço ao cidadão, que eu deixo aqui, que é assim. Brasileiros, a gente tem que apoiar o nosso policial, né, o nosso guarda municipal. O agente de segurança está ficando sozinho. Quando eu mando uma viatura para um local, muitas vezes é muito triste constatar que ela está indo lá para oferecer segurança, para prender um sujeito que é da comunidade, lamentavelmente, mas é um sujeito ruim da comunidade. O resto da comunidade impede, apedreja a viatura, deixa, mas é o Joãozinho, nosso amigo. É o Joãozinho amigo, mas esse Joãozinho amigo é bandido, ele tá tirando a sua tranquilidade a médio prazo. Então apoie as forças policiais, né? Dê apoio ao guarda que está realizando sua atividade. Se ele tiver exagero, nós vamos julgar, isso vai ser julgado. Mas ele faz, veja, entenda sempre o seguinte, o policial pratica uma atividade de força, senão ele não seria policial, ele precisa praticar. Sim. Nenhum ato de algemar alguém, quando você algema alguém, você está algemando um ser humano. Quando você atira em alguém, está atirando num ser humano, mas lamentavelmente porque precisa ser feito. Então entenda esse ato de força que o policial apoie os atos policiais. O guarda municipal, a polícia precisa do seu apoio para agir. E com essa mensagem aqui do secretário Baggio, a gente agradece a presença aqui mais uma vez, sempre muito gentil, sempre muito esclarecedor e voltará outras vezes, viu, querido Baggio? Prazer estar aqui com vocês, com o Brasil todo aí, no seu programa de visão geral. Eu quero dizer assim, a gente traz uma visão de segurança, mas a gente tem que pensar também no que é visão geral. E segurança é um dos pontos gerais. Tá vendo? É isso aí. Muito bem. Luiz Augusto Baggio me deu um enorme prazer aqui na entrevista no Visão Geral de hoje. Tenho certeza que vocês todos gostaram. Eu volto à noite, às 7h05, com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Valeu, Baggio. Obrigado. Obrigado, sucesso. Foi ótimo.